Sejam bem-vindos a todos quantos estão connosco habitualmente, mas sobretudo a todos aqueles que nos visitam. Estes senhores vêm incluir, é isso? Não sei se querem trazer, se trazem alguma saudação, se querem falar alguma coisa, mas se não, levem daqui um forte abraço para os irmãos lá. De resto, sejam bem-vindos. Também ao pastor Helder e a Ana, estejam connosco. Vamos então dar início. Vamos consagrar o nosso euro missionário, o euro que colocamos ali, como os irmãos já conhecem, ou para aqueles que não conhecem, e que o euro missionário vai em conjunto com outras igrejas que também colaboram nesta iniciativa do Centro de Expansão Missionária, então ajudar os servos que nos ajudam em missões, que nos ajudam noutras igrejas e que, através do seu trabalho, através da sua família, do seu testemunho e do mandamento que resolveram seguir, levam então a palavra a ser conhecida por todas as pessoas onde ela muitas vezes não chega. Então, vamos pensar nas pessoas que recebem a palavra destes servos. Vamos tê-los em oração. E agora vamos então consagrar o nosso euro missionário enquanto ouvimos um instrumental. Então, dando continuidade ao momento do louvor, sim, porque este momento de consagração das nossas ofertas do euro missionário é uma forma também de louvarmos a Deus, é uma forma de agradecermos o seu nome. E só Deus é digno do louvor, de honra e de glória. Devemos louvar a Deus porque só Ele o merece. O nosso louvor não deve depender das nossas emoções ou dos momentos, pois estes mudam e o nosso Senhor não muda. Um verdadeiro adorador louva a Deus em todos os momentos, sejam quais forem as circunstâncias. A palavra de Deus motiva-nos a louvar, pois revela-nos o seu caráter maravilhoso. Como podemos ver em Deuteronômio 10:21, que diz assim: seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas. Vocês viram com os próprios olhos. É o que nos diz a palavra. Vamos então iniciar com o
Salmo 96. É um cântico de adoração. Cantai ao Senhor um cântico novo. Quem puder ficar de pé para cantarmos em conjunto.
qualquer um de nós. Se o buscarmos de coração, ele revela-se a nós. E buscá-lo não é um dever apenas de quem o não tem ainda, mas sim de todos. Todos dependemos dele e precisamos de nos aproximar cada vez mais. Vamos então cantar este cântico como servo, assim como somos nós, servos, desta vez com essa, que devemos buscar incansavelmente ao Senhor. Vamos entoar o hino 168, os chuvas de bênção, enquanto fazemos um levantamento das ofertas. Eu peço ao irmão Mário para fazer o levantamento. Oh
possamos dirigir este dinheiro da melhor maneira possível, de acordo com a tua vontade, para ajudar a Igreja aqui na Beneficência, Senhor. Agradecemos, Pai, estas bênçãos diárias também que tu nos dás. Sejas louvado e desde a Igreja possas estar aqui quando tu queres, Pai. Quero ser Igreja e não te levar. Agora passamos a palavra ao pastor convidado, pastor Leão José. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É uma alegria poder estar aqui convosco. Digo isto sinceramente porque nós estamos aqui porque vos amamos. Porque amamos esta igreja, amamos os irmãos e irmãs, amigos que aqui temos e por isso aqui estamos, porque nós tínhamos determinado não aceitar convite nenhum, incluindo o pastor Mário Conrado. O pastor fez assim aos olhos quando eu disse que aceitei vir à igreja, porque nós sentimos que não tínhamos que aceitar o vosso convite, numa ausência do vosso pastor, e assim alterámos o plano que tínhamos determinado para estar aqui convosco. Penso que na quarta ou quinta-feira passada eu cruzei-me com a Sara, com a irmã Sara Francisco, lá no corredor. Eu sou vizinho do pastor Emílio e da irmã Helena, e cruzámos lá e ela disse, não sei se o pastor Marcos Amazonas já te ligou, ele lá te ligar, quer que tu ires lá servir a ceia. Ainda não. Está bem? Então, está certo. E passou mais um dia ou dois, estamos a uma semana do dia. Entretanto, não sei se foi quinta ou sexta-feira, Cláudia ligou-me e disse, olha, o pastor Marcos precisa falar contigo, que é para tu ires servir a ceia. E eu disse, não foi assim mais ou menos o que tu disseste. Eu disse, eu tenho aqui uma chamada que recebi de manhã, mas é um número 91 com tantos zeros à frente, eu achei que isto seria propaganda, não atendi, mas ela enviou-me um número, eu confirmei e lá pudemos então conversar, eu e o pastor Marcos Amazonas, e o pastor Marcos Amazonas disse, irmão, eu estou de viagem para o Brasil e por motivos de saúde e era para pedir ao irmão para ir servir a ceia. E eu perguntei ao pastor, aquela pergunta da retórica, pastor, mas os irmãos querem que eu faça apenas servir a ceia? Alguém que vai pregar? Não, com certeza. Já tinha a Sara dito, olha, é para lá servir a ceia. Depois a Cláudia disse, é para lá servir a ceia. O pastor depois usou esta mesma expressão. E ele, não, com certeza, é para pregar. E eu depois disse, eu já estava à espera disso. E depois fiquei sem pensar. O pastor Marcos deve ter pensado assim, já sabias porque é que perguntaste? Já sabias porque estás a fazer, mas era só para não haver dúvidas, mas eu vinha também convosco fazer o serviço da ceia do Senhor junto dos irmãos. Perguntei ao irmão pastor Marcos se tinha um tema ou um texto sugerido que me colocasse. Eu disse para eu estar à vontade de falar aquilo que o Senhor colocasse no meu coração. E orando, pensando, o Senhor inclinou-me para o texto no qual o Senhor Jesus institui a ceia do Senhor. Hoje é culto em que nós recordamos a entrega de Jesus, a entrega do seu corpo, o derramar do seu sangue por nós, pelos nossos pecados. E então vamos abrir a este texto que eu tenho em Lucas, no capítulo 22. E foi este texto que eu então
trouxe para nós meditarmos em breves minutinhos. Eu não quero ser longo para os irmãos e acredito que não vou ser longo. Apenas três tópicos aqui neste texto e vamos ler o versículo número 7 até ao versículo 20. Lucas 22, 7 a 20. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até à casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazer preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e partilho entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que Obrigado, irmã. Não foi combinado, mas a irmã fez a leitura e eu agradeço, porque eu estava mesmo a precisar de beber água e de descansar. Muito obrigado. Fiquei por entregar o abraço da Igreja da Maria Grande, das saudações, e o pastor Mário me incumbiu aqui a representar a Maria Grande. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos porque Tu és o Senhor da vida, Tu és o Criador dos céus e da terra, e, Senhor, Tu és o nosso Salvador. Te louvamos e Te agradecemos pelo dia de hoje, pela vida que nos dás e a oportunidade de aqui estarmos para Te cultuar e para Te agradecermos, Senhor, as bênçãos que temos recebido da Tua mão e a mais preciosa de todas, a salvação das nossas almas. Ajuda-nos neste momento e que o Teu Espírito Santo conduza a nossa mente e o nosso coração para entendermos e para aplicarmos a Tua palavra às nossas vidas conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, neste texto todo, o texto que fala por si, tem um pouco de contexto, mas houve um versículo que me ficou na mente e no coração durante alguns dias e eu decidi focar um pouco mais nesse versículo. O versículo 15 será o objeto da nossa análise em especial. E diz assim, na tradução que eu aqui tenho: Disse-lhes Jesus: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Que palavras de Jesus! Que palavras cheias de significado. Significado emocional, significado espiritual, também carregam elas. E eu queria fazer uma pergunta aos irmãos, porque eu também a coloquei a mim próprio. Se vocês soubessem que amanhã iriam morrer,
o que é que vocês faziam hoje? Se eu soubesse, não é preciso responder. É para nós pensarmos. Se eu soubesse que amanhã ia morrer, certamente, o que é que eu faria hoje? O que é que estaria nas minhas prioridades de fazer hoje? E é disso que este texto está a falar também, não é? Tem teologia, tem acontecimentos, tem tudo. Mas é disto que este texto está a falar. E é sobre esta particularidade que eu vou falar. Porque Jesus sabia que amanhã iria morrer. E o Senhor fez, e para mim, eu penso que não estou a errar a dizer que este talvez tenha sido o momento mais importante, mais especial que Jesus teve com os seus discípulos, com os seus melhores amigos, com aqueles que caminharam com Ele enquanto vida. Eu acredito que tenha sido o momento mais especial entre eles. E por isso Jesus usa esta expressão: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, antes da minha partida, antes de eu ser entregue por vós, como Ele a seguir irá dizer. Não é? Aquele foi certamente, acredito, o momento mais importante que Jesus viveu com os seus discípulos antes da sua crucificação. E é sobre três aspectos deste momento. Que momento é aquele? E foi, em primeiro lugar, um momento de despedida. Um momento de despedida de Jesus. E nós, no contexto, quando começámos a ler logo ali no versículo 7, nós reparamos que Jesus foi Ele próprio que preparou aquele momento para Ele estar com os discípulos. Não foram os discípulos que planearam aquele jantar. Foi Jesus que disse: vão até à cidade para prepararem a Páscoa, para sacrificarmos a Páscoa, a expressão que eles usavam também, para prepararmos o jantar da Páscoa, não é? Falando na nossa linguagem. Não foram os discípulos que planearam isto, foi Jesus que planeou. Jesus já tinha combinado com algum dos seus amigos, possivelmente, de Jerusalém, um lugar, ou estar num lugar preparado para eles poderem fazer aquela refeição pascal, porque aquilo era sem dúvida um momento que Jesus estava a preparar já desde a eternidade. Então foi um momento de despedida. Jesus queria estar com os seus discípulos de uma forma íntima. Eu não sei quantas pessoas participaram em concreto, não sabemos quantas em concreto participaram nesta ceia. Sabemos que estava Jesus com os 12 apóstolos, é isso que nos é referido. Jesus queria estar, Jesus sabendo que se iria ausentar, que iria morrer no dia a seguir, Jesus queria estar com os seus amigos. Jesus queria ter um tempo de comunhão com eles. Jesus queria ter um tempo de partilha com os mais próximos. E naquele tempo era um tempo não só de partilha, de comunhão, mas também de ensino e preparação para tudo que viria. Então Jesus prepara antecipadamente tudo aquilo que iria acontecer naquele jantar. E é interessante que há dois momentos muito semelhantes na vida de Jesus. Isto fez-me lembrar todo o momento de despedida. Que Jesus também tem uma atitude de antecipação. Antes dele ser crucificado, ele antecipou-se e preparou tudo para que este momento fosse passado pelos seus mais próximos. Ainda não é. E semelhantemente, antes de ele ascender aos céus, ele encontrou ali no mar de Tiberíades, ou da Galileia, os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, pescando, diz o texto lá em João 21, que eles tiveram a pescar toda a noite, não tendo sucesso, não tendo apanhado nada, e aparece Jesus na praia e diz: lancem a rede do lado direito do barco. E eles, lançando as redes, apanharam uma grande quantidade, penso que foram 153 peixes, tinham as redes carregadas de peixe. Então Jesus chamou-os para virem para a praia, e o que é que eles foram surpreendidos novamente? O Senhor Jesus já tinha lá uma brasa com alguns peixes preparados, venham-se à comunhão.
Eu lembrei destas duas particularidades. Momentos antes da sua crucificação, ele preparou o momento para estar com os seus mais próximos. Momentos antes de ele se ausentar da terra e de ele ascender aos céus, ele também preparou uma refeição para dizer aos seus discípulos: eu provejo, sou eu que provejo o vosso sustento. Mas disse-lhes a eles: tragam também alguns dos vossos peixes. É interessante que aqui nós conseguimos ver a participação da Igreja no plano de Deus. Tragam também alguns dos que vocês pescaram, mas a Igreja participa mediante aquilo que o Senhor Deus dá. Não é? Porque eles pescaram porque o Senhor Deus obedeceram à sua palavra. Jesus lhes disse: lançai do lado direito do barco, e eles lançando, pescaram. E era só este parênteses de semelhança que eu queria aqui trazer. Jesus queria estar com os seus. Ele não diz o texto que ele não fala de uma despedida especial dos seus parentes, da sua família, fala de uma despedida especial preparada por ele, antecipada por ele, para estar ali naquele momento, que seria o último momento, o último jantar, o último momento que Jesus tinha com os seus discípulos, portanto, para estar em comunhão com eles. Foi um momento de despedida, mas foi também um momento de celebração. Um momento de celebração, e não só de celebração, mas preparação espiritual dos seus discípulos. Tudo o que iria acontecer era algo que iria fazer com que os seus discípulos se dispersassem. E uma coisa nós temos por firme. A Igreja tem por firme uma coisa: se Jesus Cristo não ressuscitasse, tudo aquilo que iria acontecer faria com que os seus discípulos continuassem a vidas, e Jesus, e o nome de Jesus, e tudo o que tinha acontecido nos anos anteriores tinha ido como neblina, verdade? E a verdade é que Jesus já apanhou os discípulos a irem pescar, não é? Depois de ter ressuscitado, não é? Recordando novamente a história antiga. Então era necessário uma preparação especial, porque havia novidade naquilo que iria acontecer, uma novidade toda ela carregada de simbolismo. Mas naquele momento eles estavam a celebrar o quê? Estavam a celebrar a Páscoa dos judeus, não é? Na Páscoa dos judeus, e nós faremos aqui um paralelismo entre 4 aspectos da Páscoa dos judeus e da Páscoa instituída por Jesus. A Páscoa dos judeus, os judeus celebravam o quê? A libertação da escravatura do Egito. Os judeus celebravam então a libertação da escravatura. Na Páscoa dos judeus, eles celebravam a proteção, a preservação da sua vida, a preservação da vida dos seus primogênitos, não é? Quando o sangue dos cordeiros metade nos umbrais das portas da casa do povo, dos hebreus, na altura do povo hebreu, faria com que um anjo destruidor passasse por cima, preservando a vida, a continuidade daquela família e preservando aquela família da morte e daquela tragédia que aconteceu ali no Egito. Na Páscoa eles celebravam também a esperança da terra prometida, uma terra prometida por Deus, não é? E na Páscoa eles celebravam também o quarto aspecto, a aliança que eles tinham feito com o povo no Sinai. Quando Moisés era o líder do povo, o Senhor Deus, através de Moisés, celebra no Sinai esta aliança com o povo, conforme nós podemos ler em Êxodo. Vamos rapidamente a Êxodo 24:11, e ver como é que aqui Deus sela esta aliança. Êxodo 24, se calhar. Não é o 11, é o 7 e o 8. Tomou o livro da aliança
da aliança e o deu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. A aliança selada com o sangue da oferta dos cordeiros, não é? Naquele caso do cordeiro. Não é? Então o povo judeu celebrava esta aliança, que tinha uma aliança especial. Estava eu a dizer que o povo celebrava então a aliança que Deus tinha feito com eles no Sinai. Mas Jesus vinha para trazer algo novo, vinha com novidade, vinha para transformar aquilo que era num porvir diferente, numa coisa diferente. Porquê? Porque a aliança antiga falhou? Não. Porque Ele veio completar a aliança antiga. E veio iniciar no seu sangue a nova e eterna aliança de Deus com os homens. Não é? Jesus estava para dar um novo significado àquela festa. Porquê? Porque em Jesus nós celebramos também a libertação. A libertação dos nossos pecados, da escravatura dos nossos pecados que nos levavam à morte se não fosse Jesus. No sangue de Jesus, assim como o sangue dos cordeiros preservou as famílias da morte, no sangue de Jesus nós celebramos a garantia de que a morte eterna passa por cima de todos aqueles que creem nele. Em Jesus celebramos a esperança também, de uma vida nova, de uma vida eterna, de uma vida no porvir. Não é? Uma esperança que traz propósito à nossa existência aqui na Terra, uma esperança que traz um propósito eterno de estarmos unidos juntamente com Cristo, com o nosso Salvador, reunidos juntamente com o Pai Celestial. E em Jesus celebramos a nova aliança. Aliás, este texto aqui fala nisso. Jesus diz mesmo: este cálice é o cálice da nova aliança. Um novo paradigma de pensamento estava ali Jesus a ensinar aos seus discípulos. Não é? Uma nova aliança. A aliança que garante o perdão das nossas faltas. O sangue de Jesus derramado em favor de nós, conforme nós lemos no texto, garante, é Ele o único que garante o perdão dos nossos pecados, não é? A nova aliança, aliás, que já estava prometida nos profetas, e nós vamos aqui socorrermos de Jeremias, do capítulo 31, ler ali do versículo 31 até ao 34, vou fazer esta leitura, para vermos como estava anunciada, prometida e qual era a base, o resultado da aliança prometida. Era exatamente aquela que Jesus veio aqui confirmar aos seus discípulos. Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, deles jamais me lembrarei. Aliança profetizada através do profeta Jeremias, que tinha também a sua ênfase no perdão dos pecados. E o Senhor Jesus, quando na ceia, esclarece isso aos seus discípulos, simbolicamente, através do elemento do vinho. Isto é o cálice da nova aliança. Isto é o meu sangue derramado em favor de muitos, derramado pelos vossos pecados, conforme a tradução de Mateus, Marcos ou Lucas. Não é? Esta, como eu disse, não é uma aliança que vem porque a outra fracassou, é porque a outra se completou totalmente na pessoa de Jesus. Jesus completou. Sem a vinda de Jesus, aquela aliança ainda estava por ser completa. Jesus completou aquela. Diz: agora vamos a uma nova. A uma nova. O Senhor Deus quer continuar a ter uma relação convosco. O Senhor Deus quer continuar a ser o vosso Pai, quer continuar a salvar a perdição eterna. O Senhor Deus quer continuar a perdoar os vossos pecados. Então, a minha entrega, eu sou o cordeiro que vou ser entregue. O meu corpo, no corpo do cordeiro, eles lembravam o sacrifício apenas do animal. Jesus diz: este é o meu corpo. Recordem-se de mim. Através do elemento do pão, nós vamos recordar de seguida o corpo de Jesus. Esta aliança não veio porque a outra fracassou. Sem Jesus, a primeira não estava completa. Jesus veio completar a aliança do Sinai. E este agora é o tempo e o momento de estabelecer a nova e eterna aliança entre Deus e os homens. A aliança que Jesus selou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, para a salvação de todo aquele que nele crer, que nele depositar a sua fé, que a ele entregar a sua vida, que reconhecer, conforme nós tivemos a alegria, ainda a minha esposa, porque eu não pude estar, teve a alegria de ouvirem testemunho de profissão de fé, um irmão, dizendo: eu agora sei que Jesus morreu por mim. Eu antes não entendia isto, agora sei que Jesus morreu por mim. Então, para todo aquele que reconhecer que foi por si que Jesus morreu, esta é a nova aliança, que nos abre a porta da comunhão plena e eterna com Deus. E Jesus então estava a preparar os discípulos para tudo aquilo que iria acontecer, para que eles estivessem avisados, para que eles percebessem que fazia todo o sentido aquilo que estava escrito na lei dos profetas e que se iria completar e concretizar na sua vida, na sua entrega, na cruz do Calvário, no dia seguinte, a salvação eterna da humanidade. Foi um momento também, e por fim, da expressão do amor de Jesus. Um momento de expressão de amor. Não é? Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Este ansiosamente parece que diz-nos: foi para isto que eu vim. E aqui estamos no momento final. Eu quero-vos preparar para este momento. Foi para isto que eu vim. Não é? Foi um momento em que Jesus, de forma íntima, expressou o seu amor para com os seus discípulos, com os seus amigos, porque ele diz: já não vos chamo servos, mas sim amigos. Não é? E tinham-os como amigos, incluído. Jesus nunca deixou de chamar amigo àquele que o traiu e que ele estava também. Ainda quando o próprio Judas se aproximou de Jesus, no Getsemane, Jesus se refere a ele como amigo. Tão grande é o amor de Deus pelos pecadores. Tão grande é o amor de Deus pelos pecadores. O desejo intenso de Jesus mostra o quanto ele amava os discípulos
a missão que receberam do seu Pai. Não é? A missão que o Pai me confiou, conforme Ele tanto diz, esta missão eu recebi do meu Pai, assim como o meu Pai me disse, eu vos disse a vocês. Não é? Mesmo sabendo o sofrimento que Ele ia passar, Ele demonstrava que estava completamente comprometido com a missão, com o propósito que o Pai lhe confiara. Ele amava aquele propósito. Ele amava, ele expressava o amor pela humanidade desta forma, que ele amava aquele propósito. Nós já percebemos que já passámos muitas Páscoas, já lemos muitas vezes o texto do sofrimento de Jesus, que fisicamente e emocionalmente está ali a pedir a Deus que nos retire dele aquele cálice. Com certeza ele não amava a dor que iria passar. Com certeza ele não amava a tentação que iria sofrer e que já havia sofrido durante a sua vida. Mas ele amava o propósito. E o propósito acima de qualquer coisa. O propósito da Igreja deve estar acima de qualquer coisa. A aliança que nós temos com Deus deve estar acima de qualquer coisa. Mesmo que ela custe. Mesmo que ela seja devastadora. Mesmo que ela pareça sem razão. Mas o propósito da nossa vida, o propósito da Igreja, deve estar acima, está acima daquilo com o qual nós passamos aqui. E o Senhor Jesus demonstra que estou ansioso. Estava ansioso por estar com vocês. Eu desejei tanto estar convosco hoje, antes da minha paixão. Outras traduções dizem que fala antes da minha paixão. Porque Ele amava o propósito para o qual veio. E assim, nós, como sua Igreja, devemos lembrar-nos disso, deste exemplo. Amar o propósito para o qual o Senhor morreu por nós. Acima de todas as coisas. E por vezes nós temos que abrir muitas coisas. Temos que sofrer muitas coisas. Mas temos que nos lembrar. O Senhor Jesus nos ensinou que foi até ao fim, amando a sua missão até ao fim. E a Igreja tem que amar a sua missão. Eu senti no coração as palavras do irmão Cláudio. Não é habitual ouvir alguém orar e dizer: Senhor, ajuda-nos para que quando tu vieres esta Igreja esteja aqui. E senti no coração aquelas palavras. Que a Igreja ame o propósito dela. E viva esse propósito. Contra todas as correntes de sofrimentos e dores e tudo o que é. Abracemos esse propósito. Porque ele foi selado com o sangue do nosso Salvador. Estas palavras são dirigidas também a nós hoje. E vou concluir. Jesus já fez tudo. Já preparou tudo. Outra coisa que ele foi preparar-nos lugar. Não é? Ele, antes da sua morte, preparou aquele momento. Antes da sua ascensão, preparou um churrasco com os peixinhos para os discípulos, para lhes ensinar, entre outras coisas, sobre a provisão. E não ascendeu sem dizer: eu vou-vos preparar lugar, porque eu quero que vocês estejam comigo. Comprei-vos com o meu sangue para vocês serem meus e estarem comigo para toda a eternidade. Qual é a nossa parte? Entreguemos a nossa vida, sigamos o seu exemplo, amemos a comunhão com a Igreja, com os irmãos, com Jesus, o amor. Celebremos a salvação que temos em Jesus. Amemos a missão que Jesus nos colocou. E missão esta: anunciar Jesus até que Ele venha. E que o Senhor abençoe a sua Igreja. Vamos recordar agora, através da ceia do Senhor, este momento que é um memorial. E eu penso que todos os irmãos conseguem ouvir bem. Esta igreja tem uma boa acústica. E então tenho a ajuda de algum irmão diácono. Não sei se há um hino para cantar.
cantar? Vamos cantar o 143. Ok. Vocês vão dirigir isso? Vamos cantar. Enquanto se faz a distribuição, nós vamos cantar. A distribuição do pão, a Sim, primeira o estrofe, pão e a o vinho distribuição. servido ao mesmo tempo. Assim servidos. Então cantamos a primeira e a segunda estrofe no Sim, início depois podemos terminar. e depois terminamos com a última, Sim. com a terceira estrofe. Está bem. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Já temos o texto ali no Evangelho segundo Lucas, mas eu peço então que os elementos estejam distribuídos. Vamos entoar então a primeira e a segunda estrofe do hino Pão da Vida. Diz assim o texto, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E aqui estamos para isso mesmo, para recordar a entrega do nosso Salvador por nós. Entregou o seu corpo, não teve por usurpação a glória de Deus, glória esta que Ele tinha desde a eternidade e que Ele tem desde a eternidade, mas humilhou-se, fazendo-se servo. Eu não vim para ser servido, disse Ele, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. E conforme nós lemos, foi pelos meus e pelos seus pecados, todos nós, que o Senhor entregou o seu corpo ao vexame, à morte, que o Senhor derramou o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Então, em memória do sacrifício de Jesus, tomemos o pão e de seguida o vinho.
convidar o nosso irmão Mário a nos dirigir uma palavra de oração ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor das nossas vidas, obrigado porque um dia nos chamaste para teus filhos e na qualidade de teus filhos pudemos participar neste momento da ceia que tu instituíste e que nos mandaste fazer até que tu venhas. Obrigado, Senhor, por isso. O pão simboliza o teu corpo e o vinho simboliza o sangue que tu derramaste pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Então, aqueles que puderem, vamos ficar de pé enquanto são recolhidos os cálices. Vamos entoar então a última estrofe, uma oração para cada um de nós deste dia. Te louvamos, Senhor nosso Deus e Pai, porque Tu nos criaste e nos amaste, Senhor, ao ponto de enviares o Teu Filho unigênito para o sacrificar, Senhor, para ser o sacrifício único, suficiente, o sacrifício único que aplaca a Tua ira, Senhor, sobre nós. E nós Te louvamos por este tão grande amor que recordarmos aqui através dos símbolos do pão e do vinho. Continua connosco, guia-nos, Senhor, durante este dia e dá-nos força, Senhor, enquanto Teus filhinhos, para vivermos cada dia, Senhor, e enquanto Igreja Tua, para permanecermos fiéis ao propósito pelo qual Tu morreste por nós. Anunciar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo a toda a criatura. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam connosco agora e para sempre. Amém. Nós temos uma